Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, falando de Santos. Vamos para a análise do jogo News Old Boys 1, Santos 0. Uma partida em que sinceramente o Santos poderia ter saído com o melhor resultado. Poderia ter saído inclusive com uma vitória. Muitos erros de finalizações. Esse foi o grande problema do Santos. O gol que Lucas Braga perdeu foi simplesmente inacreditável. Mendonça também perdeu, David também perdeu. Enfim, o Santos cansou de perder gols. O Santos foi melhor no jogo. O Nils teve mais finalizações sem perigo algum para a meta do goleiro João Paulo, afora o gol que, deu a vitória para o News Old Boys. A verdade é que esse time do News Old Boys não é nenhum bicho de sete cabeças. É um time frágil, é um time mediano, é um time tecnicamente pior do que o Santos, vai mais na base da vontade, da garra do que de qualquer outra coisa. E o Santos perde a chance de vencer a partida, dava para vencer, fica aquela sensação, aquele gostinho de que poderia ter vencido este jogo. Santos perde por 1-0 para um time ruim, eu diria ruim, tá? Nils é um time fraco, que vai só na base da vontade, e o Santos perde um jogo que poderia ter saído pelo menos com um empate. Seria mais justo, se futebol tivesse justiça, seria mais justo o Santos ter pelo menos empatado a partida, e parecia, dava a impressão que o Odair estava satisfeito com o empate. O Odair não teve culpa. No jogo de hoje ele fez o certo, botou o Santos para cima para tentar vencer e tal, mas poderia ter colocado alguns jogadores, como o próprio Ângelo, antes a troca do Daniel Ruiz, também antes a entrada do Lucas Braga, poderia ter sido um pouco antes e não deixar para a finaleira. Mas enfim, num grupo fraco, o Santos desanda e agora a primeira colocação está praticamente impossível, praticamente fora das possibilidades. Santos teve as melhores chances, mas pecou aí nas finalizações. E sem Marcos Leonardo, que apresentou aí um quadro de febre, quadro febril, o Santos começou com David Washington e o atacante não desapontou. David Washington teve uma boa participação, poderia ter feito um golaço, inclusive, numa jogadaça que ele fez aí no segundo tempo, mas isso a gente fala daqui a pouco. No primeiro tempo, as melhores chances e oportunidades foram com Mendonça, O Peixe conseguiu criar algumas boas oportunidades. Em duas jogadas, o Mendonça aí perto de abrir o placar, e a primeira defendida por Royals e a segunda ele meteu para fora. No segundo tempo, logo no início, aí, aos 2 minutos, David Washington faz uma linda jogada, toca por cima de Royce, quase gol de David Washington, jogadaça aí do David, mostrando força, mostrando técnica, mostrando qualidade, mas peca na finalização, seria realmente um golaço. E tá aí, o novo centroavante do Santos, caso o Marcos Leonardo seja vendido, e é um jogador de qualidade, um jogador promissor, o David Washington. Na sequência, teve pressão aí do Nils, com o Ricaldi, com o Ivan Gomes, o Portijo, o Piton, mas sem grandes perigos para a meta aí do João Paulo. Já aos 15 minutos, Brian Aguirre chega com perigo em jogada aguda aí de Pérez Tica, que ganha de Bauerman e cruza, mas Aguirre isola. Foi uma possibilidade aí do time do News Old Boys. Depois teve aí as trocas, entrou o Lucas Braga, isso aos 16 minutos do segundo tempo, no lugar do Daniel Ruiz, que não esteve bem, e o Lucas Braga entra pelo menos com um pouquinho mais de boa vontade, mas perde um gol incrível, inacreditável. David bem no jogo, ativo e participativo também. Aos 27 minutos, Portijo chuta da entrada da área, João Paulo se estica todo e defende. Aos 28 minutos, mais News Old Boys, acredito que tenha mais posse de bola, mas as melhores oportunidades foram
do Santos. Aos 28 minutos, Portillo chuta e a bola explode na zaga. Aos 30 minutos, Lucas Braga perde o gol. Após escanteio, Fernandes desvia, Royce grande defesa e na sobra Lucas Braga na pequena área, gente. Na pequena área, inacreditável, mete por cima do gol. E aos 38 minutos acontece o gol do News Old Boys. Pablo Pérez, experiente Pablo Pérez, cruza Ivan Gomes, cabeceia, né, bate em Ricaldi e sobra para Gomes que mete para o gol. 1-0 aí, João Paulo saiu todo errado, Dodge deu bobeira na marcação a Ivan Gomes e a zaga bate cabeça e o News Old Boys sai na vantagem. Isso já 38 minutos na finaleira da partida. Santos não teve força para tentar reverter. E aí o técnico Odair Hellmann parte para o último suspiro, colocando Ângelo no lugar do Fernandes e o Ed Carlos no lugar do Natan. Isso já era 42 minutos e faltou Lucas Lima no jogo, né? Lucas Lima jogou pouco, apagado em campo, poderia ter tido uma participação melhor, né? Teve o gol perdido de Lucas Braga também, que poderia ter dado outra dimensão para a partida. E o Santos consegue se complicar num grupo fraco, onde News Old Boys está a quilômetros de distância, né? E segue como segundo aí. Tem chance, mas é aquela história, repescagem, joga com terceiro da Libertadores, aquela coisa toda, porque liderança eu acho muito complicado. Liderança não dá mais. E o News, né, finalizou mais, teve mais controle do jogo, digamos, mas o Santos criou aí as melhores chances e perdeu, né? Teve problemas de finalização. Santos teve chance com o Mendonça, como eu falei antes, com o David, com o Lucas Braga debaixo do gol, e o Santos tem 4 pontos contra 9, olha só a distância de 5 pontos, né, do News, e classificação direto realmente acredito eu que não dá mais. Odair teve a única falha do Odair, digamos assim, foi a demora para mexer. Fora isso, ele armou o time como tinha que ser armado, num jogo fora de casa, e o Santos demonstrou isso dentro de campo. Demonstrou mais futebol do que o News Old Boys. Santos tem que se dizer isso também, né? Não dá para escapar disso. Teve muitos desfalques, sem Soteldo, sem João Lucas, sem o Lucas Barbosa, né? O Miguelito estava no sub-20, os 3 do Água Santa não poderiam jogar, né? Porque não estão inscritos, e o David, que entrou bem no jogo, aí uma grata surpresa para o time do Santos. O Santos teve chances, como eu falei antes, com Mendonça, com o David naquela jogadaça de craque do David, e com Lucas Bragas incrível, sozinho, debaixo da trave, consegue errar o gol. O grande problema, portanto, hoje foi os gols perdidos, erro de finalização. E a pergunta que fica agora é se o Santos foca no Brasileirão para não ter perigo de cair, de ser rebaixado, ou segue nas 3 competições, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Santos, a princípio, eu acredito que não tenha elenco que eu digo, elenco de qualidade, para levar aí de igual para igual nas 3 competições. Então foca só no Brasileirão e o foco total, né, que seria um vexame histórico, né, o Santos cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos deve, não digo sair totalmente da Sul-Americana, não. Joga aí com um time alternativo, a Sul-Americana, Copa do Brasil, e foca no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha posição. O que você acha? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E outra situação, o que você achou do Santos hoje? Dava ou não dava para ganhar? Pecou simplesmente nas finalizações. Foi o que eu vi de News Old Boys 1, Santos 0, aquele gostinho de que dava pelo menos para ter buscado um empate. Mas nem isso conseguiu o Santos sair derrotado de campo com muitos gols perdidos. Te inscreve no canal, dá joinha, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Beijo no coração e fique com Deus.